gente. Bem-vindos à última resolução de exercícios, que é sobre o conteúdo de Química Ambiental. E hoje vamos resolver algumas questões sobre chuva ácida. Então, essa questão aqui é do ano de 2015, né? Questão 1. Em 1872, Robert Angus Smith criou o termo chuva ácida, descrevendo precipitações ácidas em Manchester, após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera, que, ao reagirem com o composto dessa camada, formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerossóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre no local poluidor, pois tais poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são levados pelos ventos, podendo provocar reação em regiões distantes. A água, de forma pura, apresenta o pH 7 e, ao contatar agentes poluidores, reage modificando seu pH para 5,6 e até menos que isso, que no caso é um pH ácido, o que provoca reações, deixando consequências. O texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente, a chuva ácida, que é a pluviosidade com um pH baixo. Esse fenômeno tem como consequência, vamos lá, as chuvas ácidas, elas corroem e acidificam o meio ambiente. Assim que chove, vai acidificar o ambiente e também pode danificar casas, carros e também a qualidade do ar. Também, na aula que eu dei, tem lá, faltam algumas esculturas, alguns monumentos que ficam expostos nas ruas e como eles ficam degradados. Os ácidos presentes na atmosfera são gerados por gases tóxicos que precipitam as chuvas. E quando atinge esses monumentos da cidade, a vegetação e rios, lagos, etc., prejudica e também faz com que aumente os gastos, né, os gastos públicos, porque tem que fazer a manutenção dessas estátuas e a despoluição dos recursos hídricos, que é afetado, que são as vegetações, os rios e os lagos. Então, dentre essas alternativas, que é o que acontece quando ocorre a chuva ácida, letra A, as enchentes, que atrapalham a vida do cidadão urbano, corroendo em curto prazo automóveis e fios de cobre da rede elétrica. Não tem nada a ver. Letra B, a diminuição do aquecimento global, já que esse tipo de chuva retira poluentes da atmosfera. Não, a chuva ácida contribui para o aumento do aquecimento global. Letra C, a corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição de cobertura vegetal e a acidificação de lagos. Essa até agora é a mais correta. E a letra D, a degradação da terra nas regiões semiáridas, localizadas em sua maioria no Nordeste do nosso país. Não chega nem a chover direito no Nordeste para poder acontecer chuva ácida. Então, a alternativa mais correta seria a letra C. Questão 2. No esquema, o problema atmosférico relacionado ao ciclo da água acentuou-se após as revoluções industriais. Uma consequência direta desse problema está aí tem as alternativas: redução da flora, elevação das marés, erosão das encostas, laterização dos solos e fragmentação das rochas. Vamos lá. Primeiro tem esse esquema aqui que a gente vai olhar ele de cima para baixo. Aqui a chuva ácida, né, que tem o nosso ácido sulfúrico, o ácido nítrico, que vai cair como chuva ácida, que vai atingir. E como é que essa chuva ácida é formada? Pelas fumaças, as emissões das fábricas, certo? E também dos carros. Vai subir essa neblina ácida e vai formar a nossa chuva ácida. Mas o que é atingido? É atingido a água, o degelo ácido também, o gelo de cima das montanhas vai ficar ácido. O desaparecimento da vida aquática, porque vai afetar, essa água ácida vai afetar a vida marinha, né, a vida no lago, nos rios. E aqui vai ter a queda dessas partículas e precipitação seca nas vegetações. Então, vai ter a lixiviação ácida, né, que vai cair essas plantações, a toxicidade pelo alumínio. Então,
vai afetar todos esses danos da vegetação, que vai condensar a água e vai ter também a precipitação seca, né? Que tem aqui a precipitação seca e a condensação da água. Então, esse fenômeno aqui, essa parte aqui, essa imagem mostra o que é que vai acontecer com as plantações. Porque ele mostra bem o que é afetado quando ocorre a chuva, que são as plantações. Ou seja, a alternativa que seria mais correta seria a redução da flora. Não seria a elevação das marés, porque ele diz que tem a neve ácida, diz que tem a chuva ácida, mas não mostra a maré aumentando. E fragmentação das rochas, ele não fala das rochas. Erosão das encostas também não fala da erosão. Fala do impacto que vai causar na vegetação, no caso, a redução da flora, que seria a letra A. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água são o H2CO3, que é o nosso ácido carbônico, formados pela reação de CO2, que é o nosso dióxido de carbono, né? Atmosférico com a água. O HNO3, vamos botar aqui os nomes, dá nome aos bois. HNO3 é o nosso ácido nítrico. O HNO2 é o ácido nitroso. E o H2CO4 é o nosso ácido sulfúrico. E o outro H2SO3 é o ácido sulfuroso. Beleza. Esses quatro últimos são formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis. A formação da chuva, mais ou menos ácida, depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem a maior acidez da água das chuvas? Ou seja, ele quer que a gente diga quais são os ácidos mais fortes, no caso, dois ácidos mais fortes, que são mostrados aqui no problema. Vamos lá. Primeiro que, para a gente calcular a força do ácido, a gente tem que diminuir, né, a quantidade, o número de oxigênio, né, o número de oxigênio menos o número de hidrogênios. No caso aqui do ácido, e que se esse M for igual a 3, é um ácido forte. E se for igual a 2, é um ácido... Esse aqui é muito forte. Foi mal. Muito forte. Aqui é forte. Se for 1, é semi-forte ou moderado. Semi-forte. E se for 0, ele é... Deixa eu tirar aqui. Se for 0, ele é fraco. Tá? Agora vamos ver. 3 menos 1 dá 2. O ácido nítrico é forte. Beleza. Agora, 2 menos 1, que é igual a 1. Que ácido nitroso, ele é semiforte. Semiforte. Agora, o ácido sulfúrico, 4 menos 2, é igual a 2. Que é um ácido forte. E o ácido sulfuroso, 3 menos 2, que é 1, que ele é semiforte. Ou seja, os ácidos aqui que tem maior acidez vão ser o ácido nítrico, deixa eu mudar a cor aqui da caneta, vão ser o ácido nítrico, cadê? Ácido nítrico e o ácido sulfúrico, No caso, o HNO3 e o H2SO4, que é a letra D. Pronto, letra D. De acordo com o relatório A Grande Sombra da Pecuária, feito pela ONU para Agricultura e Alimentação, o gado é responsável por cerca de 18% do aquecimento global. Eita, já foi a resposta, não tem problema não. 18% do aquecimento global, com uma contribuição maior do que a do setor de transporte.
Aí tem essa charge aqui, né? Colocaram a culpa do aquecimento global nas vacas. Aí o que faremos? Culparemos as galinhas. Aí tá. Criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de. Aí tem. Letra A, né, que é a resposta, durante o processo de digestão. Vê só. A digestão da celulose, ela que ocorre pelos ruminantes, né? O que são ruminantes? Os ruminantes são animais, né, mamíferos herbívoros que se caracterizam por mastigar novamente seus alimentos que retornam para o estômago. E esse processo faz com que o produto final do uso dessas bactérias é a geração do gás metano. Eles geram gás metano pelo processo da alimentação, né? Da digestão desses alimentos, porque eles comem e botam para fora e comem de novo. Mastigam novamente o alimento que retorna para o estômago. Então, o metano, esse gás metano que é emitido durante o processo da alimentação do gado, que causa o aquecimento global.